Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 36. Um capítulo tão jóia, eu gostaria de ler, estudar ele todo. Mas a partir do estudo dos versículos 20 até o 32, a gente vai conseguir enfocar todo o capítulo. Eu vou fazer um resuminho da parte que a gente não vai ler, para não gastar tempo demais. E a gente vai olhar um capítulo chocante. É uma narrativa, mas uma narrativa chocante. O livro de Jeremias tem muitos capítulos duros, fortes, com palavras pesadas, inclusive. E a gente devia se chocar nesses capítulos. Mas eu fico mais chocado com esse aqui, porque a gente nota uma dureza tão grande e uma perseguição tão desmedida. Não só um pregador da palavra de Deus, mas a própria palavra de Deus, que nos assusta. Então vamos ler o texto, Jeremias 36, versículos 20 a 32. Todos encontraram? Jeremias 36, 20 a 32. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi o tomou da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou-o o rei com um canivete de escrivão, e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimassem o rolo, ele não lhes deu ouvido. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ramaleque, a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque o escrivão e a Jeremias o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com os homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei e à sua descendência, e aos seus servos, por causa da iniquidade deles, sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimaram. E ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. Esse mês, aliás, esse segundo semestre, tem sido um semestre meio chocante para nós cristãos, no que tange a perseguições. Na verdade, o ano todo, né? O Cláudio Varela, cadê o Cláudio Varela? Dá um tchau, ele está lá no lugarzinho dele de sempre, lá no fundo. Ele mandou essa semana um podcast da Bandeirantes, onde o comentarista citava a questão do cristianismo, especialmente na África, sofrendo com perseguições diante do islamismo, dos grupos islâmicos, como o Estado Islâmico, Boko Haram e o que o valha, né? E ele deu alguns dados, alguns eu já tinha lido em notícias, outros foram novidades, outros eu sabia, mas não sabia os números. Ele deu pelo menos 3 dados. No Congo, ele estava falando eu acho que no mês de julho ou agosto, numa reunião de oração, 49 cristãos
foram massacrados. Por quê? Porque estavam fazendo orações. Isso menos de um mês depois de outro ataque semelhante que matou mais 47 cristãos. Em Moçambique, essa notícia eu já tinha lido, acho que essa ficou um pouco mais conhecida pela crueldade do que foi feito com os nossos irmãos. Lá, 35 cristãos em Moçambique foram degolados, foram decapitados, na verdade. Por quê? Porque estavam fazendo arruaça, porque estavam num movimento de guerra, de guerrilha. Não, porque são cristãos. 35 cristãos decapitados e outro tanto sequestrados, né? Fez a gente até lembrar do ataque que Israel sofreu 2 anos atrás, apesar de numa escala bem menor. E aí um dado, os números me assustaram, dizendo que na Nigéria, foi feito um estudo, um levantamento, dizendo que de janeiro a julho, 7 meses, né? Mais de 7 mil e um pouquinho mais, né? Arredondo-se para 7 mil cristãos foram mortos. Uma média de 1.000 por mês. Se a gente tirar uma média diária, dá 33 cristãos mortos por dia. Mais de um por hora, um cada 40 minutos. É muita gente. Por quê? Porque tem guerrilha, tribos enfrentando tribos, partidos políticos se enfrentando. Não, porque eles são cristãos. Atrelado a isso, o mês de setembro foi um mês chocante para nós. No dia 10, houve aquele assassinato de um cristão nos Estados Unidos, Charlie Kirk, que foi pintado como um trampista, um extremista da direita. Ele, na verdade, ele tinha lá partido político, ele gostava do lado do presidente Donald Trump, mas ele era fundamentalmente um pregador do evangelho nas universidades. O centro, enquanto outros defensores do conservadorismo nas universidades nem cristãos são, ele sim era um cristão que sempre afirmava sua fé em Jesus Cristo, como ele foi salvo pela fé, como ele foi transformado e como os jovens ali da universidade também deviam ser. E foi morto de uma maneira brutal. Tirando essas notícias de morte, eu também fiquei chocado em setembro ao ler sobre uma lei agora, um novo procedimento, né, uma nova regulamentação na China, que proíbe igrejas e pregadores de transmitirem cultos, ou publicarem na internet estudos, ensinos, aula para criança. Não pode ver nada. Você quer, assim, como uma concessão de muita má vontade, vocês podem ter uma igreja cristã aí, mas porta dentro e vocês não vão levar isso para lugar nenhum. Sob ameaça. Quem conhece o regime chinês sabe que não se pode enfrentá-lo sem consequências, aí sim, violentas. E por último, eu li essa semana sobre algo que aconteceu também em setembro. 3 pregadores de rua na Inglaterra foram presos. Bom, isso aí, essa notícia da Inglaterra, eu acho que eles já têm uma pronta, e todo mês eles só mudam assim a cidade onde aconteceu, porque sempre acontece. O pregador vai evangelizar na rua, é preso. Eu vi recentemente na Irlanda, e acontece. Mas essa foi curiosa, porque o pregador estava na rua pregando, e não estava fazendo arruaça nem nada, estava abordando as pessoas, falando de Jesus. Mas o que ofendeu as pessoas da localidade é porque ele estava falando de Jesus, chamaram a polícia. Ele foi preso, levaram ele e falaram, durante 48 horas está proibido de pregar o evangelho. Bom, quando ele voltou, ele mais 2 pessoas, estava pregando, chamaram a polícia de novo. E ele protestou, ele falou, mas eu não estou incomodando ninguém, eu não estou fazendo barulho. O policial brigou com ele e falou assim, não adianta você falar, ninguém quer ouvir essas coisas. Né? Curiosamente, um homem que estava na rua começou a filmar, né? Hoje em dia tem barraco, a pessoa já puxa o celular, né? Começou a filmar lá o barraco. Esse homem se converteu. Pelo menos uma boa notícia. Mas no meio de mais uma perseguição desmedida, sem propósito, sem a menor necessidade. Não faz sentido um tipo de perseguição como essa, a não ser no fato de o mundo odiar a palavra de Deus. E aqui a gente está diante de um capítulo que fala sobre isso. E
E é importante isso porque a gente começa a ficar preocupado. É tanta perseguição, e é tanta lei, e é tanto movimento, e é tanta violência, e é tanta previsão ruim de futuro. A Europa está prestes a desaparecer como uma cultura europeia, que pelo menos um dia já foi, ainda que nominalmente, cristã, e vai virar uma extensão do Oriente Médio, porque os muçulmanos vão invadir a Europa? Não, porque enquanto os europeus estão morrendo, porque não se casam mais, agora é incentivado uma vida livre, e se for se unir com alguém, una-se com alguém do seu próprio sexo. Aí não nasce criança nenhuma, não tem problema. Enquanto isso, os islâmicos reproduzem mais do que coelho. Isso com propósito, para numericamente ganhar a Europa. Então a gente olha para isso e fala, isso vai chegar aqui, isso vai... A gente vê notícias como o Ramadã na Europa e muçulmanos entrando lá em restaurante, falando, vocês estão comendo. Eu falo, mas eu não sou muçulmano, não interessa, eu não posso comer carne porque você, isso mesmo, e vai reclamar. Leva uma bordoada na orelha. É a lei islâmica de amor, né? Amor da espada. Então a gente fica preocupado. Será que a gente corre o risco de perder essa guerra? Será que a palavra de Deus vai murchar? Será que as igrejas vão ser fechadas? E aí esse capítulo nos lembra que essa perseguição sempre ocorreu e que Deus tem o jeito dele de tratar com ela, de lidar com essa perseguição, de expô-la, de repeli-la e de puni-la. Então nós vamos falar sobre a impotência da perseguição à palavra de Deus. E esse texto nos mostra como isso aconteceu nos dias de Jeremias. Nesse sentido, a gente vai lendo o texto e vai ver como essa história se desenvolveu. A primeira parte aqui do nosso primeiro parágrafo, a gente pode chamar ele de o ataque feroz contra a palavra de Deus. E se deu assim, versículo 21. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisama o escrivão e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. Quando chega nesse ponto, você fala, mas que rolo é esse? É só rolo que é rolo? Não, era um rolo, era uma escritura, era um escrito que Jeremias enviou para ser lido no templo por Baruque, já que Jeremias estava proibido de entrar no templo, ele estava já marcado pelo rei porque estava pregando o evangelho. Então ele fala, Baruque, eu não posso, a nossa versão diz, eu estou encarcerado, da ideia de que ele estava preso, não está errado. Eu estou impedido, ele não estava preso, tanto que quando ele é procurado para ser preso, não acham ele porque ele está escondido. Ele falou, eu estou impedido de ir no templo, mas você vai lá então e você vai ler tudo isso. E lê o quê? No começo do capítulo, Deus chama Jeremias e fala, Jeremias, você vai registrar num livro, num rolo, tudo que eu te falei até hoje, desde os dias de Josias, tudo que eu falei, você vai registrar tudo. E você vai ler isso no templo em Jerusalém. E era bastante coisa. Quando a gente chega aqui a gente está no quinto ano de Jeoaquim, isso aqui já está prestes. Alguns meses depois, menos de um ano depois, Nabucodonosor vai invadir Jerusalém pela primeira vez e vai dizer, agora quem manda aqui sou eu e vocês vão me servir, vão me obedecer. E Jeoaquim teve que dizer que sim, que tudo bem, jóia. É por isso que ele ficou tão bravo quando ele ouviu essa mensagem. Mas essa mensagem que Jeremias recebeu foi um ano antes, foi no 4º ano de Jeoaquim. E aí então o que ele fez? Ele pegou Baruque e falou, eu vou ditando e você escreve. Eles levaram quase um ano para escrever tudo isso. Por quê? Antes disso, o que já tinha sido dito pelo Senhor desde dos dias de Josias? Bom, são os capítulos 1 até o 12, o 13 é posterior, mas do 14 até o 20, do 1 ao 20, tirando um, são 19, o capítulo 22, o capítulo 26, provavelmente o 35 anterior a esse aqui.
19 mais 3, 22 capítulos pelo menos. E se alguns capítulos que a gente julga terem sido assim, pouquinho depois disso, se essa datação está um pouco errada e eles foram antes, talvez sejam uns 25 capítulos. Era um rolo grande, eles levaram um ano nesse trabalho, Jeremias ditando e Baruque escrevendo, até que ele pôde levar até o templo e ler tudo isso. E ele fez isso. Baruque foi um dia, num dia de jejum, onde Jerusalém estava cheia, ele chegou no templo e começou a ler. Foi lendo, o povo ouvindo, lendo. E tinha um oficial da corte que estava lá e ele ouviu tudo aquilo. Quando ele ouviu, ele foi até os príncipes. Os príncipes, quando fala príncipe, não quer dizer o filho do rei, né? São os principais. Então, o que são os ministros hoje, né, seriam os príncipes, a cúpula de governo do rei, né? Então ele procurou esses ministros, né, esses responsáveis, esses homens comandantes, junto com o rei da nação, e falou: estão lendo um negócio lá assim, e a coisa é feia. Então dizem para ele: traz esse Baruque aqui para a gente ouvir isso. Trouxeram ele, ele veio, arrumaram uma cadeirinha para ele, falaram: Baruque, senta aqui e lê para a gente. Interessante que eles não foram hostis com ele, né? Falaram até: senta aqui e lê isso para a gente. Parece que eles ouviram com atenção. Eles ouviram com atenção e, ao final, o texto diz que eles se entreolharam atemorizados. E eles até perguntaram eles pediram detalhes para Baruque, falando: Baruque, mas como que você escreveu isso? Foi o profeta que editou? Ele falou: exatamente, ele ia editando e eu fui escrevendo tudo isso. E eles ficaram temerosos. Eles falaram: certamente nós vamos mostrar isso para o rei. Só que eles conheciam o rei, né? Então eles já prepararam Baruque. Eles falaram: Baruque, só faz o seguinte: some, vaza, some, se esconde, você e Jeremias, e que ninguém saiba onde vocês estão. E ele fez isso. Então eles guardam esse rolo na câmara do escrivão e vão avisar o rei. Então é onde a gente está aqui. Então eu fiz um resuminho do capítulo todo para a gente entender o que estava acontecendo. Próximo versículo. O rei estava sentado na casa do inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. 9º mês é o mês de dezembro, mais ou menos. E ele estava na casa de inverno. Onde é que ficava essa casa de inverno? Em Campos do Jordão. Não, aqui fala casa de inverno, mas a gente podia traduzir como aposento de inverno. As casas eram sobrados, e no verão, o lugar mais arejado era a parte de cima, janelas maiores, e não precisava uma estrutura muito grande, porque era só o telhado depois em cima, então era um lugar mais arejado, então era a casa de verão. E embaixo, onde as paredes eram mais robustas, janelas menores, onde era mais fácil de aquecer e não manter o calor, não receber vento frio, era a casa, o aposento de inverno. O que justifica ter um braseiro no meio deles. Estão no inverno. A gente pensa: mas em dezembro é calor para a gente aqui. No hemisfério sul, no hemisfério norte é inverno. E fala: mas Israel está perto do deserto, mas Israel está na mesma latitude da Carolina do Norte. Pergunta para Miranda se em dezembro faz frio ou não lá na Carolina do Norte. Então estava fazendo frio, tinha um braseiro, então parece que até a época foi preparada por Deus para construir uma situação que Deus queria que ficasse registrada para nós. E o rei ouviu isso, pediu para vir, então, ele pediu para Jeudi buscar esse rolo, e aí, então, quentinho no aposento de inverno dele, junto com seus secretários, seus servos, seus príncipes, ele começa a ouvir a leitura. E aí o versículo 23 diz: tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, aqui 3 ou 4 folhas, no hebraico pode ser traduzido como colunas, a palavra é porta, né? Então talvez sejam o formato das colunas no pergaminho. Alguém fala que isso aqui é um papiro, né? São páginas. Mas o contexto aqui, subsequente, vai mostrar que o rei teve muito trabalho para ficar cortando esse manuscrito para queimar ele. Se fosse papiro, ele só pegava e jogava no fogo. Papiro são folhas a folha é a versão antiga do nosso moderno papel, né?
jogava lá e queimava e não tinha problema nenhum. Ele teve um trabalhão cortando e cortando e cortando. A gente tem um verbo num tempo verbal que mostra que não foi uma ação que começou e terminou. É um verbo usado para o futuro. Quando aplicado ao presente, ele mostra que a ação, quando começou, não terminou rápido. Então ele foi cortando, ele teve trabalho para cortar tudo aquilo e queimar tudo aquilo. Então, quando Geodi leu 3 ou 4 folhas, então cortou o rei com canivete de escrivão. Pegou o canivetinho do escrivão. Para que o escrivão tinha um canivetinho desse? Ele afiava a sua pena com ele. Quando era papiro, ele aparava as pontas certinho. O papiro era um aglomerado de celulose, né? Do que hoje seria a nossa celulose, né? Vinda do junco, e meio sem formato. Então, depois ele recortava bonitinho. De qualquer forma, se fosse lidar com pergaminho, pelo menos para afiar a peninha dele, pois o instrumento que servia para um escriba produzir um documento foi justamente o que ele usou para destruir outro. E ele foi cortando, e esse cortou, que eu falei que é um verbo num tempo hebraico chamado imperfeito, que a gente usa para o futuro, mas que aqui aplicado para o presente mostra uma ação contínua. Ele teve trabalho, e dá para a gente imaginar por quê. 20 e poucos capítulos de Jeremias, escrito num rolo, cheio de coluna, ainda que Baruque tivesse uma caligrafia boa, escrita pequenininho, era um corinho bom. E um couro você não corta com um cortezinho qualquer. A impressão que dá é que ele foi cortando e foi jogando no fogo. Ele deve ter suado para isso. Alguns falam, não foi ele, foi o próprio Geodi, ele deu ordem a Geodi. Pode até ser. Ainda assim, foi uma ação longa. Se fosse só um nervo momentâneo do rei, em algum momento ele teria parado, porque o versículo seguinte até mostra que alguns príncipes falaram para ele, não rasga não, versículo 24, versículo 25, posto que Eunatã, Delaía e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Então era uma coisa que levava um tempo, cansava, gente falando, rei, por favor, para com isso, não faz isso. Pode ser palavra de Deus mesmo, foi o profeta que escreveu. Será que não é melhor a gente ouvir, levar a sério? Ele continuou cortando, continuou queimando, continuou cortando, continuou queimando até dar fim nesse rolo. Tamanho ódio que ele ficou dessa palavra. Talvez um dos sentidos fosse, isso estava presente na mentalidade do homem antigo, de que um feitiço se desfazia matando o feiticeiro, né? Por isso que Acabe queria tanto matar Elias, por ter dito que durante 3 anos e meio, 3 anos e tanto não ia chover. Então, se ele falou e parou de chover, vamos matá-lo, que uma hora a chuva volta. Então, se o feiticeiro, né, o agoreiro não está à disposição, vamos rasgar o produto da sua profecia. Talvez isso cancele tais palavras. De qualquer modo, o rei sabia a procedência de Jeremias, que se apresentava como um profeta do Senhor, que lembrava das palavras do Senhor, que abordava o tema da lei do Senhor, que pedia arrependimento por causa de pecados contra a moral santa do Senhor. Não era um desconhecido, não era um feiticeiro, não era um agoreiro qualquer, era um profeta do Senhor, mas esse homem já tinha matado o profeta antes. De modo que os seus servos já conheciam a figura, já cantaram a bola antes, falaram, Baruque, some daqui, e que ninguém saiba onde você e Jeremias estão, porque o negócio vai feder. Vai feder, a gente já sabe, mas essas palavras são tão importantes que não tem como a gente deixar de falar para o rei. O que nos choca aqui, nesse trecho, está no versículo 24. Diz assim, não se atemorizaram, nem rasgaram as vestes, nem o rei, nem os seus servos. É interessante porque o pai de Joaquim,
Josias, que foi o último bom rei de Judá, fez o oposto. Quando ele começou uma reforma no templo, que o templo estava abandonado, né, por reis que abandonaram o Senhor, abandonaram o culto ao Senhor, abandonaram o templo do Senhor também. Ele falou, não, eu quero servir ao Senhor, vamos restaurar o culto, e para restaurar o culto, vamos restaurar o templo também. E botou o pessoal para trabalhar, e no meio desse trabalho encontraram, no meio do tesouro, um rolo lá esquecido, e trouxeram para ele. Os estudiosos acham que era o livro de Deuteronômio, que era a lei, parte da lei de Moisés, e isso com certeza era. Qual pedaço a gente não sabe, mas que Deuteronômio provavelmente estava ali envolvido no meio, e foi lido diante deles. E quando leram aquilo, e Josias ouviu e comparou as instruções de Deus com o modo como o povo vivia, a primeira coisa que ele fez, rasgou as suas vestes. Ele olhou e falou, a gente não vive nada do que Deus quer, nós somos maus servos do Senhor. Ele se arrependeu diante do Senhor e iniciou imediatamente uma reforma. Uma reforma que ele comprou de corpo e alma e coração e forças e entendimento, mas que o povo não comprou muito bem, né? Na canetada, se o rei manda fazer, eu faço, né? Mas do meu coração mando eu. E essa continuou sendo a situação de Israel. Mas do rei, o rei vivia uma outra realidade espiritual diante de Deus. E ao ouvir as palavras da lei do Senhor, a primeira coisa que ele fez foi se desesperar ao ver seu pecado diante de um Deus santo. E ele rasgou as suas vestes. Aqui o texto mostra que ninguém ali rasgou suas vestes. E por quê? O começo do versículo explica por quê. Porque eles não se atemorizaram, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram essas palavras. É interessante que alguns desses servos tinham ouvido já essa primeira leitura, né, que era a segunda leitura do dia, e agora estavam ouvindo a terceira, que parece que não chegou nem no fim. Mas, quando eles ouviram a leitura, o texto diz que eles se entreolharam e ficaram atemorizados. Olha só o versículo 16, do mesmo capítulo, é só voltar alguns versículos para cima. Curiosamente, aliás, tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque, sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. Então eles demonstraram temor, eles ficaram preocupados. E agora, será que a gente não tem que mudar tudo? Ele está dizendo que Nabucodonosor vai chegar aqui, vai dominar. E Deus não vai impedir. Aliás, é Deus que está trazendo, né? Começaram a tremer um pouco. O que será que a gente tem que fazer? Vamos falar para o rei. Talvez, se o rei ouvisse isso, e como seu pai rasgasse as suas vestes, todos eles rasgariam junto e clamariam ao Senhor. Mas o rei não fez isso, ele não rasgou vestes, ele não demonstrou temor, ele demonstrou ódio. Em vez de rasgar as vestes, ele rasgou o rolo, o pergaminho. E não só o rasgou, o cortou, o picou, o queimou também. E parece que o medo deles sumiu. Nenhum deles mais se atemorizou. Isso aqui deve nos preocupar. Nos preocupar porque revela uma tendência que o homem tem, que é de ser uma Maria vai com as outras. O que é a Maria vai com as outras? É aquela pessoa, a gente pensa que é uma questão só de personalidade, né? Que eu tenho uma personalidade meio fraca, né? Eu não gosto de me impor muito, né? Então as pessoas falam mais alto, eu acabo indo. É mais do que isso. É mais do que isso. É covardia, na verdade. Esses homens entenderam a seriedade dessas palavras. Eles se informaram, eles questionaram Baruque sobre como aquelas coisas foram escritas e ouviram dele. O profeta de Deus ia ditando e eu ia escrevendo. Ele ditava e eu escrevia cada palavra. Eles se enchendo de temor. Mas no meio do bando, o temor foi embora. O temor foi embora. Talvez alguns até comemoraram. Outros não comemoraram, até falaram, não rasga. Mas nenhum deles, diante daquilo, falou assim, estou vendo que vocês não levam isso a sério, mas eu levo, deixa eu
deixa eu virar o Superman, não, deixa eu rasgar as minhas vestes, porque eu creio nisso. Eu creio nisso, isso veio de Deus. E Deus é maior do que todos nós aqui. Nenhum deles fez isso. Desse modo, a gente deve tomar cuidado com isso. A gente deve tomar cuidado porque isso acontece no nosso grupo de amigos, no nosso trabalho. Você vem à igreja e você é um fiel crente de o Senhor Jesus, né? Imposta a voz para fazer oração, canta com peito para erguido, parece um galo, um galo no galinheiro lá, peitão para frente. Mas aí você chega no trabalho, você abre a boca para falar de Jesus e começam a zombar, e começam a fazer piada. E aí você dá uma risadinha, né? O problema é que essa risadinha vira inação e daqui a pouco vira ação, mas para o lado errado. É Maria, vai com as outras. A gente vai perceber na sequência que o castigo predito por Deus não foi só contra o rei. Foi contra os servos também, mas teve servo lá que leu e temeu, né? Que levou a notícia para ele, que até o aconselhou a não cortar. Não interessa. No final foi um pacote só. No final Deus olhou e falou: nenhum de vocês se atemorizou, nenhum de vocês rasgou as suas vestes. Por quê? O texto aqui continua. Nenhum dos seus servos lhes deu ouvido. Nenhum dos servos que ouviram aquelas palavras. Aí o versículo 25, a gente já falou do 25, dos servos lá, dizendo para ele não cortar, mas o rei não ouviu. O 26 diz, antes tem uma virada, né? Eles recebem a profecia vinda de Jeremias, escrita por Baruque. Era para eles terem ouvido, crido, se arrependido, buscado o perdão do Senhor. Antes, deu ordem o rei a Jerameel e a vários servos aqui que fizessem o quê? Que prendessem Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Ué, mas foi Deus que mandou isso. Foi Deus que enviou o profeta. Não interessa, eu não gostei das palavras e eu vou destruir os profetas. Eu já cortei o rolo. Eu já fiz o meu ritual de execração. Isso era uma coisa que estava assim intuitivamente na mente deles desde há muito tempo. Eu li sobre achados arqueológicos no Egito, de coisa de 1000 anos antes, dizendo que os egípcios, quando invadiam a cidade, eles escreviam o nome das cidades que eles iam invadir em cerâmicas, falavam palavras lá do feitiço deles e quebravam essas coisas. Né? Era para quebrar aquela cidade. Né? Então eu já rasguei essa palavra. Isso aqui não vai acontecer porque eu já cortei. Mas quem falou também tem que morrer. Isso aqui era para ser levado a sério. Não era a primeira vez que Joaquim fazia isso. Olha no capítulo 26. Lembra que eu falei que o capítulo 26 era um dos capítulos anteriores a isso aqui, que talvez tivesse nesse texto aqui que foi lido? Olha os versículos 20 a 23. Fala de um profeta contemporâneo de Urias. Aqui é um acontecimento que não ocorreu mais do que 2 ou 3 anos antes do que está acontecendo agora. 26, versículos 20 a 23. Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Kiriate Jearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra essa cidade e contra essa terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Joaquim e a todos os seus valentes e todos os seus príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isso, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. Se mandou. Fez a mesma coisa que Jeremias e Baruque fizeram agora. Né? Só que agora eles foram aconselhados pelos próprios secretários do rei. Talvez por causa disso aqui mesmo. Né? 22. O rei Joaquim, porém, enviou Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito, e com ele outros homens, eles tiraram a Urias do Egito, o trouxeram ao rei Joaquim, e este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Olha só, esse rei aqui não perdoava profetas.
Até uma extradição houve aqui, o cara fugiu para o exterior e o rei pediu a extradição dele da Itália, não, do Egito, não é da Itália não. Está vendo como não tem nada novo. Não tem nada novo hoje que já não aconteceu. O Eclesiastes está certinho quando fala isso. Tudo se repete. E aqui foi a versão daqueles dias. O cara estava no exterior. No exterior ele não está falando mais nada. Não tem rede social nessa época. O cara não tem conta do Instagram, do YouTube para ficar mandando vídeo para Jerusalém. O cara está lá escondido, protegendo a vida dele. Não interessa. Busque ele. Nós vamos matá-lo e vamos enterrá-lo aqui. Sem honra nenhuma. Nós vamos desonrá-lo porque ele falou contra essa cidade. Nossa, que nacionalismo. Né? Ele falou contra o pecado do povo. Ele falou contra o pecado do rei. E ele anunciou um juízo do Senhor que podia ser evitado. Mais uma geração, se o povo se arrependesse. Mas é mais fácil matar o servo do Senhor do que se arrepender do seu pecado. E por que o fim de Jeremias e de Baruque foi diferente do de Urias? Volta lá no nosso texto, no capítulo 36, o finalzinho do versículo 26 diz: mas o Senhor os havia escondido. Então ele mandou matar, busca, não foram para o Egito, foram para a Síria, vai atrás na Síria. Foram para o Líbano, vai atrás deles. O Senhor os havia escondido, não os encontrar. E aqui Deus cumpre algo que ele prometeu para Jeremias no capítulo 1, versículo 19, quando ele disse: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Isso mostra que a obra não era de Jeremias, a obra era do Senhor. Jeremias era uma ferramenta do Senhor. Desse modo, quando Jeroboão rasga o rolo cujas palavras Jeremias ditou e Baruque escreveu, ele não está atacando Jeremias, ele não está tentando invalidar a obra, a mensagem de Jeremias, mas de Deus. Enquanto isso, Deus continua a sua obra normalmente e protege o seu servo. Então essa é a primeira parte, um ataque feroz contra a palavra de Deus. Aí você pensa, agora está tudo perdido, Jeremias está com os dias contados. E parece que surge uma sensação igual a que a gente tem hoje em dia, quando lê notícias terríveis de perseguição e de ataques contra os cristãos, que nos dão medo e que nos fazem ter incerteza quanto ao futuro do cristianismo e trazendo isso para a nossa própria realidade, para a nossa própria igreja. O que será que vai acontecer? Será que nós vamos perder nessa luta de Deus contra os servos do diabo? Bom, aí vem o próximo versículo. A segunda parte, a continuidade do anúncio da palavra de Deus. Os versículos 27 e 28 diz assim: então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias. Repete o que aconteceu. Parece que para reacender aquele medo e aquele gostinho de derrota. Mas olha a derrota onde foi parar. Deus fala, parece que até calmamente. Versículo 28. Toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Ele queimou a palavra de Deus, ele cortou, ele ficou cortando, ele foi jogando no braseiro, e aquilo queimava, ele tirava mais um pedaço, jogava outro, a palavra de Deus, e acabou, queimou tudo. E o profeta teve que fugir. Deus Nossa Senhora. Deus fala assim: Jeremias, e agora, Senhor, o que eu faço? Compra outro rolo, vai lá na padaria, na papelaria, não na padaria, mas na papelaria, compra outro rolo e escreve de novo. Vai demorar, não tem problema, escreve. O quê? Tudo. Mas tudo, de novo. O que ele estragou, você vai escrever de novo. Porque nenhuma dessas palavras passou. E aí, mas ele queimou tudo aquilo, deu tanto trabalho. Aquilo lá não me afetou em nada. Ele queimou um pedaço de couro. As palavras que eu pronunciei, ele acha que ele conseguiu fazer algum feitiço contra mim, contra os meus decretos, contra os meus propósitos? Só que esse
Joaquim é louco? Ele é, com certeza. Você, Jeremias, só vai fazer o seguinte. Pega outro rolo, escreve tudo de novo. Aí a gente lembra de Moisés, né? Moisés passou uma situação parecida em outro contexto. Moisés veio do monte com 2 tabonas de pedra, com mandamentos que o Senhor mesmo escreveu. E a hora que ele viu o povo adorando um bezerro de ouro, aí não foi outra pessoa que quebrou, picou, foi ele mesmo. Ele perdeu a paciência, quebrou e jogou no chão e quebrou tudo aquilo. E agora? Acabou a aliança. Acabou os planos de Deus. Deus tinha tantos propósitos que se esvaíram com aquela pedra que quebrou. Deus falou, Moisés, vai ali na papelaria, compra 2 folhinhas lá, 2 folhas de almaço, né, de pedra, sobe aqui, traz, põe num envelopinho na sua mochilinha, sobe aqui. Eu gravei, eu salvei o arquivo. Minha impressora tem tinta que eu vou imprimir de novo para você leva de novo, porque quebrar uma pedra para mim não significa nada. Antes de criar, antes de eu dizer a primeira palavra na história dessa criação, todas as palavras que estavam escritas nisso aí que você quebrou, já estavam nos meus decretos, já estavam na minha mente, estavam no meu coração. Não tem como destruir isso. Não tem como me impedir de fazer os meus planos. Mesma coisa, Joaquim. Como é que um canivete, um estilete de escriba e um braseiro, um caldeirãozinho com brasa, com fogo, vai vencer, vai impedir os decretos, os planos eternos do Senhor? Parece que Deus, calmamente, só fala para Jeremias, talvez Jeremias estivesse cheio de dúvidas, cheio de medo, perguntando, e agora, e agora? Escreve de novo, escreve de novo. Isso mostra não somente a permanência da palavra de Deus, não importa o que o mundo faça. Não importa o tamanho da destruição, não importa o tamanho do ódio, não importa o quanto busque os servos de Deus para exterminá-los. A obra de Deus é a dele. E se ele deixa algumas vezes seus pergaminhos serem queimados, outras vezes ele protege os seus servos. O que não acontece é toda a palavra de Deus ser vencida, todos os servos de Deus serem exterminados, porque Jesus falou, a minha igreja, eu fundo ela, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, porque eu sustento esse povo, eu sustento a igreja, eu sou a pedra de sustentação dessa igreja. Não é possível o mundo, por mais ódio que tenha, por mais violência que empregue, não é possível vencer, destruir a igreja, muito menos impedir ou invalidar as palavras do Senhor. Então a gente vê Jeremias, de novo, Baruque, senta aí, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor, mas de novo. Não, vamos lá, tudo de novo. E mais, depois no final a gente vai ver o que aconteceu com esse manuscrito. Mas aí a gente vai para a parte final. Se com a palavra de Deus não aconteceu nada, se com os decretos do Senhor não aconteceu nada, se foi inútil, foi completamente impotente, apesar de tanto ódio e tanto empenho, a perseguição de Joaquim contra os servos de Deus, contra a palavra de Deus, no caso desses perseguidores, aí sim fez diferença. Aí fez diferença, porque o Senhor proclama agora um castigo para eles. Aí a gente entra na terceira parte, que é o destino dos perseguidores da palavra de Deus. Os versículos 30 e 31. Ele diz assim, ó. Falei 30? Não, o 29, né? É que o 30 e 31 é que concentra a mensagem. E a Joaquim, né, a Jeoaquim, versículo 29, reis de Judá dirás, assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo, por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com os homens e animais? Por que escreveu isso? Que mentira, que mentira? Senta aí e espera. Foi isso que aconteceu. Por que escreveu isso? Porque é o que vai acontecer. Que é verdade. Você que não gostou, mas que é verdade,
E por ser verdade, você devia ter ouvido, se arrependido, rasgado as suas vestes, se convertido ao Senhor. Mas você não fez isso. Então eu tenho aqui a outra pílula, sabe? Tem a pílula vermelha, a pílula azul, você não quis uma, agora tem a outra. A outra pílula vai ser assim. Então, portanto, versículo 30. Assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá. Ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. A gente não sabe exatamente, a Bíblia não conta exatamente o desfecho da morte de Jeoaquim, dos últimos meses dele. Mas com o tanto que fala, dá para a gente construir. Eu tenho uma construção pessoal, uma possibilidade de que seja o final da história dele. Quando Nabucodonosor vem a segunda vez, a primeira vez foi no ano 605, e ele entra no ano 605, e ele coloca Jeoaquim como rei. Isso aqui aconteceu 5 anos antes desse episódio ocorrer, isso aqui é o 5º ano. Alguns anos depois, no ano 598, se a gente está aqui perto do ano 600, 2 anos depois, Nabucodonosor vem uma segunda vez. Porque Jeoaquim parece que não está mais tão feliz sendo servo de Nabucodonosor. Mas ele ainda tem medo. O fato é que Nabucodonosor percebe uma possível rebelião e manda uma segunda jornada para lá. Só que quando ele chega, parece que o rei em questão é o filho de Jeoaquim, chamado Joaquim, que reinou só 3 meses e foi levado para a Babilônia. Então dá a impressão que Jeoaquim já tinha morrido, mas não é o caso. Porque o último capítulo, finalzinho de 2 Crônicas, conta que quando Nabucodonosor chegou, ele amarrou Jeoaquim com cadeias para levar ele para a Babilônia. E junto, ou seja, talvez ele tenha sido deposto pela sua cúpula, talvez vendo que ele ia novamente capitular diante de Nabucodonosor, e eles, com tantos profetas dizendo que Nabucodonosor ia fazer um cerco de 2 anos só e não ia ganhar nada, porque o templo do Senhor está aqui, jamais que Deus vai deixar Nabucodonosor vencer essa cidade. Parece que eles removeram Jeoaquim do trono e colocaram o filho dele. E encheram a cabeça do moleque lá. Não, você é espada, né? Você agora vai vencer, você é o nosso líder. Coitadinho do bichinho, durou 10 minutos do primeiro assalto. Nabucodonosor chegou, prendeu ele, levou ele embora junto, mas levou o pai também junto. E aí, nessa profecia de que não haveria quem se assentasse no trono, e de fato, Joaquim não chegou nem a esquentar a cadeira, não chegou nem a esquentar o trono, e acabou a linhagem dele, porque quem ficou reinando depois foi o irmão de Jeoaquim, tio de Joaquim, e a linhagem de Joaquim acabou. Mas sobre a morte de Jeoaquim, Jeremias tinha outra profecia, dizendo, você vai ser enterrado igual se enterra um jumento. Como é que se enterra um jumento? Mano, o buraco no chão e joga para parar de feder para o lado de fora, né? Você não dá um enterro digno, fala, não vai ter quem chore, quem pranteie você, não vai ter nada disso. Ao contrário, você vai ser enterrado como se enterra um jumento, bem longe das portas de Jerusalém. Então, o meu palpite, juntando tudo isso, é que Nabucodonosor chegou e o que ele encontrou lá foi um rei deposto e um fantochinho, que era o filho dele lá, para fazer a vontade da aristocracia que tinha tirado o rei. Não adiantou nada, ele pegou os 2 e levou. E no caminho de volta para a Babilônia, ele leva Joaquim até lá e prende ele, até que anos para frente, depois ele recebe Joaquim com honras no seu palácio, e aí acaba a raiva dele contra Judá. Mas o pai parece que foi condenado no meio do caminho, e morto, e deixado sem sepultura no caminho, cumprindo essa profecia aqui. Seu corpo vai ficar no sol e no sereno.
E aí, depois, juntando com a outra profecia, vai receber uma sepultura como de um jumento. Alguém deve ter passado e viu lá o rei apodrecendo, bichos em cima, e pensando, não está certo isso, deixa eu cavar um buraco aqui e jogar esse rei. Sem ninguém para prantear e sem ninguém para o lamentar. Esse foi o fim do homem que com tanta ira suou em cima da palavra de Deus, cortando ela e queimando, cortando ela em pedaços pequenos e queimando, até acabar com ela. E ainda mandou perseguir o profeta. E não era o primeiro, porque ele já tinha matado os outros. Um homem empenhado em se opor à palavra de Deus. O que aconteceu com a palavra de Deus? Continuou do mesmo jeito. Ele matou Urias, Jeremias continuou. Tentou matar Jeremias, Jeremias continuou. E muito tempo depois dele, o próprio Jeremias ainda continuou seu ministério. A palavra foi reescrita. E Joaquim, depois de ter seu corpo morto, largado no meio do caminho, apodrecendo, de noite, de dia, um dia, 2, 3, uma semana, enterrado numa cova de um jumento, sem uma descendência que desse prosseguimento à sua linhagem. Esse foi o destino do perseguidor, e não só dele. E aí o mundo deve ficar com mais medo. Versículo 31. Castigá-lo-ei. De quem ele está falando? Ele está falando de Joaquim, né? Castigarei você, Joaquim. Tá bom. E a sua descendência, ou seja, seus filhos. E aconteceu também, o filho dele, né? Foi levado escravo embora. E os seus servos, quais? Aqueles que naquela sala também não se atemorizaram, aqueles que a hora que viram o rei destruindo a palavra de Deus, se encheram de coragem, não para enfrentar o rei, mas para ficar do lado do rei, para não temer também? Também. E quem mais? Os homens de Jerusalém. Toda a cidade de Jerusalém ia ser punida. E quem mais? Os homens de Judá, e era o país todo. O país todo ia sofrer por causa disso aqui. Mas não só por causa disso, porque o texto termina dizendo, porque eu tenho falado mal contra eles, mas eles não ouvem. O que a gente aprende disso? A gente aprende que os maus líderes são responsáveis pela má liderança deles. Mas que os liderados que não se levantam contra a injustiça da má liderança, também são culpados juntos, mas eu não fiz nada. Mas também deixou de fazer. Não, mas eu não era o rei. Você vai no mesmo saco, vai para o mesmo lixo. Não, mas, resumindo, não se tem inocentes quando a palavra de Deus é rejeitada. E todos são culpados, e o texto diz aqui, nenhum deles ouvia. Eu tenho falado a minha palavra. Não são todos que cortam a palavra de Deus. Não são todos que jogam ela no fogo. Não são todos que perseguem os cristãos. Mas todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus estão no mesmo pacote daqueles que são condenados. Isso aqui é um alerta. Será que você tem ouvido a palavra de Deus há tanto tempo e ainda rejeita ela? Rejeito, mas assim, eu venho na igreja, eu leio a Bíblia, né? Eu venho aqui. Mas você já entregou sua vida para Jesus? Você já creu que você é um pecador? Você já creu que Jesus é Deus que morreu no seu lugar? Você entregou sua vida a Ele? Pediu para Ele ser o seu Salvador? Não, mas isso não, porque eu não sou assim tão ferro e fogo, né? Eu gosto da igreja, eu gosto da mensagem, eu sinto uma paz aqui, mas eu também tenho a minha vida, tenho minhas opiniões, mas eu não faço mal para ninguém. Irmãos, se a gente pudesse contar nos dedos o número de frequentadores de igreja que cabem nessa descrição, não tinha mão suficiente nossa aqui para botar no mesmo monte para o dedo entrar na conta. É muita gente que gosta da palavra de Deus. É muita gente que gosta de ir na igreja. É muita gente que gosta de ouvir falar de Jesus. Que porta jargões. Ô irmão. Né? Uns vão até... usam termos mais poéticos, ó varão, né? O Senhor é contigo, né? Aqueles jargões, aquele evangeliquez, né? A pessoa fala, ela gosta disso, você olha para ela, é uma pessoa que, joia, né? Vai na igreja, é um irmão, mas nunca se converteu por dentro.
Ele continua, como esses homens, ouvindo a palavra de Deus. Mas ouvindo com o ouvido. Seu coração, eles não ouviram, eles não atenderam. Eles não obedecem o que a palavra de Deus diz, que é: creia no Senhor Jesus e será salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eu sou uma pessoa mais amorosa, mais compreensiva. Acho que todos os caminhos levam a Deus. Você está no mesmo pacote do rei, da descendência do rei, dos servos do rei, dos homens de Jerusalém e dos homens de todo Judá. É o mesmo saco, no mesmo lixo. Entregue-se a Jesus logo. Pare de resistir à palavra de Deus. Tem mais de um jeito de resistir à palavra de Deus. Tem o jeito do canivete, tem o jeito do braseiro e tem o jeito da surdez. O jeito de olhar, o jeito de falar: eu vou ali, depois a gente conversa. Igual em Atenas, né? O pastor Marcos terminou o capítulo 17. Né? Então, toda vez que fala que, quando aqueles homens ouviram falar de ressurreição, eles falaram: depois a gente, esse homem é louco. Uns falam assim: te ouviremos outra vez sobre isso. Talvez isso até expresse uma vontade de outra vez a gente vai conversar, quero saber mais. A imagem que eu tenho é de alguém se afastando e falando: não, depois a gente conversa mais. Na volta eu passo aí e compro. Sabe, alguém que está desprezando. Talvez você despreze. No final, o desprezo é o mesmo. E não adianta se levantar contra a palavra do Senhor. Não adianta ser o homem do canivete e o homem só do não temor, de não rasgar. Eu só não rasguei a veste, mas não queimei nada. Você resiste à palavra de Deus e ela persiste, você não. Essa é a mensagem de encorajamento que esse capítulo não dá. Mas aí tem um encorajamento a mais. Aí tem um desfecho, que é o versículo 32, que parece que fala uma coisa óbvia, né? Mas tem aqui o pastor Nicolas chamaria de uma cena pós-crédito. Tem um finalzinho inesperado. Então o texto começa normal. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, foi o que Deus mandou fazer, não tem novidade nenhuma. E o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, qual escreveu nele, ditado por Jeremias. Parece que está só repetindo coisa. Todas as palavras do livro que o rei Joaquim, rei de Judá, queimara. Ponto. Aí passa um letreirinho e aí tem uma ceninha pós-crédito no final. E ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. Se o livro tinha 22 ou 25 capítulos, ao longo de algumas décadas, ele passou a ter 52. Resumindo, Joaquim não só não conseguiu nada, lutando contra a palavra de Deus, perseguindo a palavra de Deus, perseguindo os servos de Deus, como a obra de Deus ainda caminhou. Caminhou e cresceu e aumentou. Não foi só que Jeremias refez o que Joaquim destruiu. Ele refez e fez mais. E a palavra cresceu. E o Senhor se revelou mais. E o ministério da palavra de Deus avançou. E é o que Deus faz no nosso tempo também. Na história da igreja, quanto mais matavam cristãos, mais conversões ocorriam. Vamos exterminar os cristãos. Não tem mais como. Eles tomaram o mundo. Eles estão em toda parte. Tudo bem, mas aí vamos entrar em outras fases. Outras fases da história. Vêm e vão. Uma falsa igreja se instala. Mas uma igreja verdadeira continua pequenininha lá dentro, até que ela explode lá de dentro de novo. A palavra de Deus e os servos de Deus e a igreja do Senhor nunca morreu. Porque Jesus falou, o mundo não pode, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E ela prevaleceu e cresceu. E continua crescendo. Hoje, novos ataques vêm. O diabo parece que tem atacado a igreja verdadeira em duas frentes. Uma frente externa, que quer perseguir, que quer calar, que quer matar, que quer proibir, que quer impedir o culto, a pregação e tudo que for relacionado
a fé cristã. E outro grupo interno, que se chama de igreja, que diz crer em Jesus, mas na verdade são servos do diabo, infiltrados no meio do povo de Deus, envergonhando a palavra, confundindo as pessoas. Então é ataque por todo lado. É a nossa situação e a gente se preocupa. 40, 50 milhões de evangélicos no Brasil. Se tivesse 10 milhões de evangélicos no Brasil, o Brasil seria outro país. Seria uma bênção, seria um paraíso aqui. Seria uma pátria de justiça, de temor do Senhor. Mas nem isso deve ter muito menos. Tem um monte de gente que diz crer no Senhor e serve ao diabo. E outros que abertamente são opositores, também servem ao diabo, lutando contra a igreja verdadeira. Mas a palavra de Deus continua do mesmo jeito. Deus continua guardando seus servos, sua igreja, sua palavra do mesmo jeito. E ela continua avançando. E ela continua o propósito do Senhor, até que chegue no tempo em que o Senhor vai dar outros passos que Ele previu na história. E a impressão que me dá ao olhar tudo isso é que enquanto a gente fica agitado com notícias, triste com notícias, preocupados, abalados, Deus continua fazendo a sua obra na maior calma. Como a impressão que eu tenho quando leio aquele texto para Jeremias. Jeremias, toma outro rolo, escreve de novo. E vamos em frente, porque a obra é minha. Então, irmãos, o que nós tiramos disso? Primeiro, um encorajamento de saber que nós estamos do lado certo dessa batalha. Segundo, que nós estamos do lado vencedor dessa batalha, ainda que as batalhas sejam cruentas, né, sanguinárias, muitas vezes, ainda que elas sejam dolorosas. A gente está do lado vencedor, a gente já leu a última página do livro, a gente já sabe que o mordomo é o assassino. A gente já sabe como termina, a gente está do lado vencedor. E mais, o Senhor está conduzindo a história do jeito que Ele escolheu, que Ele previu, que Ele quis, que é assim mesmo. Não está acontecendo nada que o Senhor não planejou. Então o que cabe a nós? É preocupar como que eu posso salvar o cristianismo? Não. É como eu posso continuar servir meu Senhor de modo fiel. É por isso que a Bíblia diz que ao despenseiro, ao mordomo, ao servo, é necessário que ele seja encontrado fiel. Não o solucionador dos problemas de Deus. Esse texto mostra que Deus não tem problema, dificuldade nenhuma. Ele está conduzindo o plano dele sem nenhuma dificuldade, com toda tranquilidade, com toda calma, do jeito que ele previu, com todo o poder. A gente não vê essa mão tão soberana agindo e essa calma. Então a gente, do nosso ponto de vista, muitas vezes a batalha é intensa, mas a gente tem a fé e tem a revelação para nos lembrar isso, para nos encorajar nisso e dizer, continue pregando. Ah, mas ninguém me ouve, as pessoas rejeitam a palavra. Continua. Deus não precisava ter mandado Jeremias escrever de novo. Podia mandar outro profeta escrever as mesmas coisas depois. Mas ele escreveu para a mesma geração, mostrando que mesmo uma geração resistente deve ser alvo dos constantes testemunhos dos cristãos, aos quais nós fazemos infidelidade, em temor ao Senhor e com uma coragem verdadeira, baseada não no muque, né, que aqueles servos lá de Joaquim acharam que tinham porque o rei era ferozão. Não, baseadas no poder do Senhor. Nós sabemos da nossa fraqueza, mas nós sabemos quem é o nosso rei. E nós seguimos, enquanto o Senhor continua mantendo a sua palavra, diante da total incapacidade, impotência, ineficácia da perseguição contra a sua palavra, contra a sua igreja, contra os seus servos. Continuemos marchando, nós estamos do lado certo, vitorioso. Vamos orar. Senhor, nos ajuda nessa guerra. Às vezes nós achamos que estamos perdendo, mas nós sabemos que não há a menor possibilidade do Senhor sofrer qualquer revés, do Senhor ser surpreendido por qualquer coisa, do Senhor se sentir encurralado com nada. Nós sabemos disso. A sua palavra nos ensina assim. E a fé que nós temos
fortalecida pelo Espírito Santo que habita em nós, nos lembra e nos fortalece nisso. Então, Senhor, nos ajude a fazer a nossa parte, que não é preocupar com os detalhes, com os destinos do seu plano, mas com o nosso papel dentro da responsabilidade que o Senhor nos deu, que é ser uma igreja santa, que ser irmãos que se exortam mutuamente, que é ser um povo santo que testemunha das virtudes do nosso Salvador, que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, e que devem ser a todo tempo encontrados fiéis diante do Senhor, até o dia que pela sua graça possamos ser chamados pelo Senhor e na sua presença, por graça imerecida, ouçamos do Senhor: servo bom e fiel, entra no meu descanso. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, nos fortalece, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.